Beato, nome criado pela hierarquia da Igreja Católica para designar pessoas a quem concedeu o reconhecimento de virtudes, de quase santidade. Beatificar alguém pode ser a etapa preliminar do processo de canonização. O título pode ser concedido a pessoas leigas que atuam fora da hierarquia sacerdotal com humildade, caridade e obediência aos preceitos da Igreja. Na linguagem corriqueira, designa-se como beato pessoa de falsa religiosidade, que exibe um comportamento de submissão aos sacerdotes para auferir vantagens. É usado também para atribuir falsidade de crença, sendo, portanto, uma designação pejorativa no sertão do Nordeste. A categoria surge na década de 60, no século XIX, com a significação absolutamente diversa da utilizada pelo senso comum. Indica pessoas pertencentes à irmandade criada pelo padre mestre Ibiapina, sacerdote cearense que missionou os sertões de 5 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Pregando nas santas missões, Ibiapina, ex-juiz de direito, ex-deputado nas cortes, ex-advogado das camadas mais pobres dos sertanejos, ex-professor da Faculdade de Direito do Recife, foi ordenado aos 52 anos de idade, sem frequentar o seminário. Recusando o cargo no bispado, dedica-se a missionar os sertões, andando a pé e a cavalo, atraindo, pela vida de pobreza, muito trabalho e dedicação absoluta aos deserdados da sorte, sertanejos de todas as camadas sociais, nas santas missões, nos vilarejos mais pobres e distantes da atuação dos governos. Pregador vibrante, traz a nova mensagem da salvação do homem pela vida de trabalho, no cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Desiludido da justiça dos homens, cria a Irmandade dos Beatos e Beatas, recrutados nas camadas mais pobres para se dedicarem ao soergimento das populações sertanejas ignoradas pelas autoridades. Alfabetizando moças e rapazes que se entregam à sua obra, constrói, por onde passa, vilas e cidades, as casas de caridade entregues à direção das beatas. Os beatos se encarregam dos trabalhos da lavoura e da criação de gado para a manutenção das caridades, alimentando as beatas, os órfãos que elas educam, os velhos e enfermos dependentes da caridade. Os beatos, com o povo em multidão, trabalham na construção das casas de caridade, edifícios grandes e arejados, contendo hospital, escola, capela e orfanato, mantida toda a obra pelo trabalho de irmãos e irmãs e pelas doações dos seguidores. Escrevendo as regras da Irmandade, Ibiapina traça o perfil dos beatos: renúncia aos enganos do mundo, trabalho, humildade e dedicação ao próximo. Ser católico, segundo as regras, não é comungar diariamente, mas amar o próximo como a si mesmo. Trabalhar, não cobiçar o alheio, fruto do suor do rosto irmão. Respeitar os mais velhos, proteger as crianças e os mais fracos, não caluniar, não escandalizar. As beatas recebiam noções de puericultura e cuidados com os doentes. Aprendiam a ler, escrever e contar, artesanato, cozinha, costura, ajudar os moribundos e necessitados. Todas as professoras podiam permanecer na caridade ou se casarem quando recebiam um dote e a responsabilidade de abrir uma escola onde fossem morar. Rezar o terço com a população todas as tardes e noites e ensinar o evangelho do trabalho, da paz, da caridade. A reeducação beata no mundo escravista dominado pela violência, em que os pobres são armados nas cabroeiras para garantir o mando senhorial, o beato, homem desarmado, exímio agricultor, pedreiro, conhecedor do evangelho, respeitando a lei de Deus, deve ensinar, pelo exemplo de vida, a construir uma vida cristã. O beato é um homem de bem, de respeito e de trabalho, homem de palavra, manso e humilde de coração. Esses são os significados da categoria beato para o mundo sertanejo. Na nova ordem da vida de santidade, o povo sertanejo substituiu o cumprimento social do bom dia pela expressão "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado". Ditados repetidos como regras de educação ressocializam as relações de trabalho com a obrigação de ajudai-vos uns aos outros, na medida em que medires para ti, mede para o teu irmão. Combatendo o uso sexual das mulheres pobres pelos patrões, os beatos defendem o respeito à mulher, que conquista sua autonomia pelo trabalho, rompendo com a ideia de mulher sustentada pelo homem, ideário feminino de classe média e dos grupos dominantes. Numa sociedade escravista em que o trabalho é infamante,
A dignificação do homem pelo ideário beato vem do trabalho e das boas ações que melhoram as condições de vida dos deserdados desse mundo. Seguindo a máxima, Deus diz, faz que eu te ajudarei, os beatos organizam a população onde vivem, ou por onde passam, quando são nômades, para resolver os problemas que afligem o povo sem esperar a ação do governo. Pregando em romaria ou procissão, trabalham com os seguidores construindo casas de caridade, igrejas, açudes, cemitérios, estradas, barragens e 22 escolas no interior do sertão mais distante das capitais. A partir da Guerra de Canudos, as estratégias civilizatórias estabeleceram sinonímia entre beato, jagunço, fanático e assassino. Correntes intelectuais classificam o mundo beato como um movimento messiânico, o que contraria as afirmações da tradição beata, para quem Cristo foi o único Messias. Os beatos pregavam o que Jesus ensinou: depois de mim não haverá outro Messias. A alta hierarquia da Igreja, aliando-se aos governantes e poderosos locais, lançou a anatema contra os beatos, expulsando Ibiapina do Ceará e confiscando as casas de caridade, das quais foram expulsos as beatas e os necessitados. Legitimou como obra contra o fanatismo a perseguição ao mundo beato. O povo sertanejo, vivendo o cristianismo prático, materializou o mais importante projeto de soerguimento das populações pobres no interior do país. O artesanato ensinado pelas beatas se transmitiu por gerações, sendo até os dias atuais a principal fonte de renda das mulheres mais pobres do Nordeste, que não se submetem à exploração do turismo sexual. Analisando-se o sertão nordestino em meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX, todas as obras de assistência às populações pobres foram empreendidas pela ação dos beatos com seus seguidores. Luidgar de Barros.